para que possamos buscar um avivamento pessoal. É pessoal, é você e o Espírito Santo, sou eu e o Espírito Santo, uma razão para que eu possa buscar. O que me motiva a buscar um avivamento pessoal? Nesta noite o desafio é nós, debaixo da unção da Deus com Deus, passar para os amados irmãos aquilo que Deus passou para mim. Deus falou forte ao meu coração, trabalhei até tarde, ontem e hoje o dia todinho, até há pouco tempo. As provas são grandes. Quando eu vinha para cá, eu orei perto da chave da moto. Descemos na expectativa que a chave está de missão. Não está. Então voltamos, e Deus é tão bom que nós encontramos a tempo que está aqui. Por isso, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Esse intervalo que nós perdemos, eu perdi a chave da moto. Quero acreditar que Deus tirou do nosso caminho todo o embaraço, problemas que poderiam vir para impedir. Então, em todas as coisas, nós devemos dar graça. Em todas as coisas, o Senhor é bom e nós amamos. Por isso, este é mais um motivo para que nós possamos ter uma experiência a cada dia com o Senhor, buscarmos um avivamento vai estar para além de barulho. Avivamento não é barulho, avivamento é uma vida ativa nos caminhos do Senhor e dando fruto, e esse fruto precisa permanecer, frutificar, florescer e dar frutos para a glória de Deus. Amém? Amém. Quero fazer aqui de 4 textos para embasar esta mensagem. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Júnior vai ser bem rápido hoje, em nome de Jesus aqui. Abacuque 3, 2 diz assim, amém? E eu quero aqui, pronto, já achou, a você, irmãos, algo está me incomodando na atualidade da igreja como toda, não o nosso ministério, mas as pessoas estão perdendo o costume de usar a Bíblia física, estão no celular, que é uma distração. Pode ser usado? Pode, mas aplica todas as coisas. Então, folhear a Bíblia é bênção de Deus. As distrações estão diante dos nossos olhos e o inimigo usa essas coisas, essas ferramentas. Está lendo que a Bíblia aparece uma aplicação e você se distancia, você sai do foco, você perde a direção do Espírito Santo e entra na carne, e isto é um desvio, e o Espírito Santo que pulsa no nosso coração nos aviva para que nós possamos vigiar em todas as coisas. E Abacuque, capítulo 3, versículo diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra nos meus anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Primeiro versículo, Isaías 57, 15. Diz assim, tem para você abrir, Isaías, profeta Isaías 57, 15, diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus, ele habita em algumas pessoas, não em todas, e aqui o texto bem claro, atrás da areia dizendo: eu habito alto e sublime trono, no lugar santo, no santo santo, mas também habito em algumas pessoas. Eu quero acreditar que aqui no templo da igreja, e aí quem está nos vendo, vai nos ver depois, tem uma dessas pessoas. Quem são as pessoas? Os contritos.
E agora, o livro de Atos, o início da igreja na qual nós somos a extensão da mesma vida, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E encheu toda a casa que estavam assentados como vocês estão. E foram vistas por eles línguas repartidas como que fogo, aleluia, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui eles estavam, como nós estamos aqui reunidos, em obediência a uma ordem do Senhor. Jesus foi para o céu e disse: ficar em Jerusalém e esperar, porque o Senhor vai enviar outro Consolador, vai estar com vocês todos os dias. E aqui nesta reunião, Senhor, em nome de Jesus, eu falo profeticamente: esta casa ficará pequena, rápido demais mesmo. Ali havia uma congregação que tinha deixado 120 pessoas, e todas estavam sentadas, esperando a promessa do Senhor. 120 pessoas. De repente, o Senhor soprou do seu Espírito e foi enviado 120 línguas repartidas no fogo. Ele disse 120 porque disse: repousou sobre cada um deles. Pousou. E essas pessoas nunca mais foram as mesmas. Houve um avivamento. Houve ali um nascer, ali foi o nascedor de uma igreja pujante, de uma igreja que ia vencer o inferno, de uma igreja que está lá em Mateus 16, 18, onde Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas é contra a igreja que está pautada na palavra, que tem o Espírito Santo pulsando, agindo e fazendo a diferença nas vidas. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Nós estamos lendo os textos e vamos tentar ler próximo daqui a pouco. Apocalipse 3:20. Aqui é um convite. Nós vimos que Abacuque, ele é um profeta diferenciado. Ele clamou: Senhor, está vindo a tua obra. Isaías disse que nós precisamos ter o coração contrito e abatido. Em Atos houve derramamento do Espírito Santo. Aqui em Apocalipse 3:20 está um caso de desleixo da igreja. Nós estamos falando para a igreja, amém? Essa igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém, e aqui passa para o particular, o individual, por isso que o tema é: porque devemos buscar o avivamento pessoal. Deus trata pessoalmente cada vida. Cada vida é preciosa para Deus, cada um de nós. Uma vida vale mais que 1 milhão de vidas, amém? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele para ela eu cearei, e ele com ela vai cear comigo. Não espere o seu cônjuge dizer for. Não espere o seu filho dizer vai. Venha você, busque você. Você é o sacerdote da casa. Venha você conquistar, mas não fique parado. Permita que o
Nós estamos vivendo avivamentos de youtubers, pessoas que ficam com câmeras aí no Facebook da vida, falando de esquisita, trilhando o caminho do inferno, que a Bíblia diz que o mentiroso, ele vai para o lago de fogo e enxofre, todos que mentem. E se você está falando algo que Deus não está falando, você é mentiroso. E os mentirosos não têm parte com o Senhor. Então cuidado com quem vocês estão dando ouvido. Cuidado com as fontes que vocês estão bebendo dela. As fontes, elas destilam aquilo que está no seu interior. Cuidado com o avivamento. O pessoal começa com o coração contrito, como disse Satanás. Começando, o profeta Abacuque, ele é um profeta que, diferente dos outros que eu citei, que todos os profetas eram boca de Deus para falar das grandezas de Deus para as pessoas. Deus, através dos profetas, exortava as pessoas, instituía reis, consagrava pessoas. Mas este profeta aqui, ele foi levantado por Deus, e as suas histórias diferenciam das demais. E eu quero aqui trazer para vocês aqui um breve relato deste livro de Abacuque. Primeiro, ele foi escrito entre os anos de 597 a.C., obviamente, a 609, e no período que a Babilônia havia vencido e tinha invadido Judá, naquele momento, no final do século VII a.C., estava vivendo uma profunda crise moral e espiritual. As pessoas estavam mergulhadas na idolatria. As pessoas não estavam mais nem aí para o serviço do rei. As pessoas estavam mornas, não esperavam mais ser resgatados. Essa crise moral e espiritual, financeira, as pessoas estavam sendo subjugadas pelos reis, pelos imperadores, e eles perderam a fé e a esperança. E Abacuque, ele inicia o seu ministério dizendo: Senhor, até quando gritarei eu justiça? Estão roubando, estão matando, estão adulterando. Até quando gritarei eu, Senhor? E o Senhor não vai ouvir. Até quando? Isso começa no capítulo 1. Até quando, Senhor? Ele começa a clamar. Aí no capítulo 2, ele diz: eu vou me assentar e vou esperar a resposta do Senhor. Vou ver o que o Senhor tem para dizer. Aí quando chega no capítulo 3, ele diz: eu entendi, Senhor, esse momento, no caminhar, enquanto ele falava com Deus, enquanto ele questionava Deus, Deus começou a tratar com ele da palavra. Ele começou a entender que a nossa vida não pode se basear nas circunstâncias, porque ele está com os olhos fixos nos problemas, na dificuldade, nos não da vida. Ele começou a questionar Deus: por que isso, por que aquilo? Eu não aceito, eu não entendo. E há muitas pessoas que são doutrinárias e dizem: Senhor, eu não aceito essa situação de uma forma não respeitosa, mas afrontosa. Porque existe sim um momento que nós vamos ser Deus, confia na palavra do Senhor, dizer: Senhor, eu não aceito a situação, mas você vai falar, fala de você. Fala de mim, Senhor, eu não aceito mais eu viver no pecado. A solução não aceita mais viver preso à prostituição, preso à mentira, preso às dívidas. Eu não aceito mais. Eu não aceito, eu não aceito que Deus está errado, que eu não aceito. Eu vou tomar uma posição, uma postura diante de Deus para resolver, né, o que Deus quer. Mas eu não aceito mais viver nessa miséria, porque a culpa é minha, o Senhor está certo. Eu sei reconhecer seu erro. É o primeiro, é o princípio de um avivamento, é reconhecer quem você é e que o erro é seu. O arrependimento é a chave que abre a porta
a viver em fidelidade para com o Senhor. Eu não estou dizendo, Deus, eu não aceito isso do Senhor. Não é isso. Não está dando a pena. Se você não reconhece a Deus, você está se colocando como o Senhor dos senhores. Nós somos servos dos servos do Senhor. Então, o profeta, ele começa a entender. Quando ele chega no final, ele vai dizer assim, no capítulo, versículo 4, bota aí junto, por favor. 2:4, vamos ler junto. Versículo 2:4. Vamos lá. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. No final, eis que a sua alma se enche, não é reta nele, mas o justo, pela fé, ou pela sua fé, viverá. Essa tradução é horrível. Eu falo isso porque eu não gosto dessa tradução não. Mas o meu justo viverá pela fé. É pela fé. E fé é o firme fundamento das coisas que os nossos olhos não estão contemplando, mas é uma convicção no fundo da alma de que assim será, porque Deus esperei com paciência no Senhor, e Ele, o Senhor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago terrível de lama e pôs sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, que está registrada no Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, e essa paciência que devemos esperar é no Senhor, é nele, é confiando em Deus. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Nós entendemos que o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que eu não estou vendo. Eu não estou vendo a solução, mas tem a situação, tem a condicional. O justo viverá pela fé. Aí as pessoas veem esse versículo, um versículo poético, maravilhoso e automático. Vamos discernir o texto. O meu justo, uma tradução diz, o meu justo viverá pela fé. E alguns playboys aí da fé vivem de igreja em igreja, de coração em coração, dizendo que vivem pela fé. Já me pararam várias vezes lá no Marcão. Deus está me mostrando, falando que você tal, depois, você tem que me abençoar com X aí, porque eu estou com um projeto. Ele já falou, está pensando nesse primeiro Y desse X aí, ó. Se caísse o Y desse X aí na minha conta, meu irmão, eu estaria uma vírgula. Deus, ele não erra de endereço. Ele mentiroso vai para o inferno. Irmão, se você tem essa parte, se converter, é você mudar de rumo. Você vai para a esquerda, vem para a direita, em nome de Jesus. Jesus, o meu justo veio pela fé. E quando chega no versículo 3, ele escancara e diz: ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos, a notifica. Ele sabe que a obra é árdua, o tempo é difícil, mas ele diz: Senhor, lembra-te da tua misericórdia, e a misericórdia do Senhor é a razão pela qual eu estou, porque eu não mereço, o presbítero Valdemir não merece, o Jacatã não merece, ninguém merece, ninguém, é a graça de Deus derramada sobre nós. Essa oportunidade de Jesus, usa-me como um canal para que outras vidas possam ouvir a tua voz. Amém? Clamor, avivar. Hoje nós precisamos deste avivamento. O profeta disse: eu avivo a tua obra, e hoje nós estamos vivendo,
justo e o juízo pervertido. Isto é o jornal de hoje de manhã. Nem parece que foi escrito há 7 séculos atrás, ou 7 séculos atrás. Esse jornal foi publicado. E hoje nós vivemos nesta realidade. Por isso que a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje, porque o jornal de hoje vem mergulhado de mentiras. A Bíblia é a verdade inerrante de Deus. Então, aviva o Senhor a tua obra. O significado de avivar no hebraico, hayash, quer dizer reviver, tornar a viver. E no grego é zopoió. Passei 3 horas para dizer isso, eu não acredito. Zopoió. É grego, não é francês. Então, no grego, zopoió quer dizer da vida vivificar espiritualmente. Aí o Salmo 85 diz o seguinte: não tornará a visitar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Até a pergunta do salmista para o Senhor: Senhor, não tornará a visitar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? E Paulo vai fortalecer, vai ficar escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 5: estando nós mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Ele. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Jesus, com a sua graça, com o seu amor, Ele nos vivificou juntamente com Ele. Ele morreu, mas ressuscitou, e junto com a sua ressurreição, Ele deliberou a graça sobre a nossa vida e nos vivificou. Então, o avivamento é a restauração da vida espiritual. O avivamento do Espírito Santo traz, em primeiro lugar, arrependimento. Avivamento, ele demonstra arrependimento. Segundo, santidade e poder para servir a Deus. Eu me arrependo, eu me separo, busco mais de Deus. Quando eu busco mais de Deus, vai e frutifica. Isso. Então, esse é um processo. Segundo, um modelo de avivamento verdadeiro, que se iniciou exatamente em Atos capítulo 2, que diz o seguinte: Atos 2:1, a igreja estava unida e perseverava em oração, para que possamos ter uma vida avivada. Particularmente, precisamos de unidade, precisamos de uma vida de busca. A unidade nos fortalece, porque todos nós temos defeitos e problemas. Quando nós vivemos unidade, nós oramos uns pelos outros, confessamos nossas falhas uns para os outros, oramos juntos. E assim, o vínculo de amizade, cordialidade, cumplicidade começa a crescer. Se tem uma coisa que o inimigo detesta, é unidade. Porque quando o povo se une e ora, meu irmão, o inferno cai por terra. Ao crente unido em oração, Satanás não ganha uma batalha, porque ele sabe que o povo unido, a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um bálsamo da barba de Arão que desce sobre o monte e atinge o povo, e o povo recebe dele essa seca maravilhosa, e o inimigo, ele não resiste, porque está em nós algo de Deus, que é o poder, que é a unção, que é a direção. Então, viva aquilo que a Bíblia diz, que é necessário para ter uma unção, para viver um avivamento. Tenha unidade, tenha uma vida de oração. A oração, a unidade, vence o inimigo. Em Atos capítulo 2, versículo 2 diz: de repente veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. O som de Deus trouxe vida. Eles estavam ali, irmãos, esperando algo, uma promessa de Deus. E Pedro, anteriormente, havia negado Jesus diante dos serviçais. Mas chegou essa hora, ele foi revestido de poder, foram cheios do Espírito Santo, gerou uma visitação para Pedro. Ezequiel capítulo 37, do 1 ao 14, fala sobre o vale de ossos secos, não seco, mas sequíssimo. E o Senhor falou para o profeta Ezequiel:
E ele respondeu: o Senhor o sabe. Aí o Senhor sei. Aí no versículo 9 diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Só aqui você pode dizer: assim diz o Senhor. Você só pode falar assim, o som está pautado na Bíblia. Aqui, o irmão Assis está conosco, o louvor também ficou conosco por um tempo aqui. Irmão Assis, quantas vezes eu cheguei aqui e disse assim diz o Senhor, e comecei a falar coisas? Quantas vezes? Nenhuma. Porque eu tenho temor de Deus. Eu digo assim, o Senhor da Bíblia diz: assim diz o Senhor ao Filho do Homem, e profetize como e profetizei como ele ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um grande exército em extremo. Versículo 11. Então disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceram a nossa esperança. Nós estamos cortados, eliminados. Aquele já está explicando de uma forma mais direta. Aquele grande exército de ossos que está até agora, representava Israel. Israel sem esperança, sem vida, sem perspectiva de eternidade com Deus. Como você está hoje como igreja, diante dessas lutas, diante desses problemas, desse desmando do mundo afora? Começando nosso bairro, quem é que manda aqui? Quem é que manda o nosso bairro? Quem é que manda o nosso estado? Quem é que manda o nosso Brasil? É o Senhor dos Exércitos, é o nome dele. Mas tem pessoas aqui que se acham dono das coisas. Mas nós, como igreja, nós só podemos nos levantar como Ezequiel aqui, se Deus falar conosco. E Deus só fala com quem se põe na posição, com pessoas avivadas, com pessoas que têm comunhão, têm intimidade com o Espírito Santo. Com pessoas que dizem: eu estou aqui, como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está procurando pessoas que sejam disponíveis para ser cheios do Espírito Santo. Tem alguém aqui nessa noite? Cheio do Senhor. Não vai tirar o Senhor. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Você que está morto, vai viver, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E versículo 14 diz: e porei em vós. Aí aqui, junto, está comigo? Pronto. Versículo 14: e porei em vós o meu Espírito. Aleluia. Esse Espírito aqui não é o Espírito e quando nós morremos perdemos, não. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, que na minha Bíblia, você está aberto aí, é um E maiúsculo, é o meu Espírito, o Espírito Santo. E vivereis e vos porei na vossa terra. Cumprindo a promessa. A terra aqui para Israel é a terra de Canaã, não Canaã, para nós hoje é a celestial. É a eternidade. Porque o avivamento é um prelúdio, é um ensaio que nos leva para vislumbrar a eternidade com Deus. Glória a Deus. Porém, o meu Espírito, aonde o Espírito sopra a renovo, a restauração, a um despertamento espiritual, lá no Guilherme, vamos receber o sopro sobre a sua casa, sobre o Senhor do Espírito Santo. Aqui em Israel, um grande lago de ossos sequíssimos, não é só sequíssimos. Você está seco, você está melhor que eles, porque eles estavam sequíssimos, com o vento principal, como o Senhor dando a ordem. Nesta noite, eu, em nome de Jesus, profetizo na tua
O Santo Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo entre na tua vida, mexa com as tuas estruturas emocionais, psicológicas, psíquicas. Deus trabalha na tua alma, no teu espírito. Que Deus nessa noite entre com providência na tua vida e que o Espírito Santo comece a partir de hoje a se revelar a você de uma forma diferente. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, você vai começar a ouvir o Espírito Santo falar com você: levanta e anda. Deus vai te dar o dom da revelação, o dom de visão. Não é chegar e falar aquilo que pensa, não. É quando o Espírito Santo fala e você, pelo temor de Deus, você ora, você chora e fica pensando: Senhor, será que é isso mesmo? Porque é assim que acontece comigo. Quando essas coisas vêm, eu nem falo, eu tenho tanto temor. Mas o Senhor, se for, que essa pessoa venha até a mim e que o Senhor fale de uma forma espontânea. É temor de Deus, não é você achar, você pensar ou gostar que você. Deus está mandando dizer que amanhã o ator de Santa está cheio. Eu gostaria de ter esse poder de Deus, que eu irei lá em casa, geladeira, nunca mais. Eita! Ficar assim, aquela sua esposa. Meu velão! Eita Deus! Ele tem mais do que isso para você. Logo busque a presença dele. Onde há o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele purifica, ele vivifica, ele transforma aquilo que está vazio. Como o princípio de tudo, no princípio havia trevas sobre a casa, e o Espírito de Deus pairava sobre a casa, e Deus ordenou que houvesse luz e houve luz. E Deus nesta noite, Ele está falando para você: busque mais o Espírito Santo. Não é só isso que você pensa, busque mais. Nós temos que buscar com arrependimento, buscar com santidade, com temor e tremor. Lance fora aquele menino para aquilo que quer, veja quando sai com você. Repreenda em nome de Jesus Cristo o espírito de menino. Paulo disse: quando eu era menino, falava com o menino, andava comigo, fazia as coisas de menino, e isso era natural, mas agora eu cresci, eu sou homem, sou maduro, Deus me chamou, me deu responsabilidade, agora eu falo como homem, eu amo como homem, eu oro como homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e temor diante do Senhor e diante dos meus irmãos, porque nós vamos prestar conta de toda a palavra que sai dos nossos lábios, e todos nós teremos que prestar conta, vamos estar diante do Senhor. E aí principiar livros, o livro da vida, aleluia, só não está lá, não está lá, glória a Deus. O livro das obras está lá, que fez, que não fez, porque não fez, porque fez. Porque estava nu e não me vestiste, estava preso e não me visitaste, estava enfermo e não fosse ver, estava liso e não prestou. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem uma alma generosa. Eita, esse pastor, porque esse cara que o Espírito Santo não é assim, não. Eu estou dentro disso. Mas ninguém é perfeito. O Espírito Santo ele abre a mente do coração. Os frutos do avivamento. O Espírito Santo veio só para os irmãos lá da igreja, que estavam reunidos lá em Atos, capítulo 2. Qual foi o resultado? Normalmente disse: quase 3.000 vidas na primeira pregação de um homem que negou Jesus diante dos criados. Agora ele, quando estava pregando, quando chegou no capítulo 37, depois das pessoas dizem: olha, essas pessoas estão falando aí, uns dizem que estão embriagados, outros não. Depois vem o pessoal a explicar: olha, o que está acontecendo aqui é uma promessa de Deus, que está escrito no livro de Joel, que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e esses irmãos estão aqui, eles não estão embriagados, não, estão cheios do Espírito Santo de Deus, falando coisas pertinentes ao reino de Deus, na língua de cada um. Isso é extraordinário, não era língua estranha, não era idioma dos países que estavam ali, visto Jerusalém, 120 línguas, e eles estavam entendendo por qual motivo
Deus, Ele derramou graça sobre os galileus. É como se o presbítero Natanael receita lá, nós estivesse falando, para ele estava em português, mas ficava chinês aqui, você está entendendo tudo. Todo mundo aqui entendendo em português, o chinês entendendo em chinês. E ele glorificando a Deus, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ele está entendendo tudo, porque Deus é poderoso para fazer isso. Resultado, para 3.000 almas. E eles ouvindo aquela palavra, varões, irmãos, olha, bota aqui, ele já está convertido, foi como eu. Bota aí Atos 2:37. Olha aqui, na mensagem ele já se converteu. E olha a forma que eles reportaram os irmãos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões? Obrigado, filho. Que faremos, varões? Irmãos. Eles já estavam como irmãos. Eles já estavam convertidos. O que faremos, irmão? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. Eles já se reportaram apenas os demais irmãos. O que eu faço para entrar aí na família? E Pedro disse: vocês precisam se arrependerem. Ele disse: vocês querem vir? Tem dízimo, tem oferta, quem faz da vida é empresário é youtuber, tem quantos seguidores? 5 milhões, 10 milhões? Não, arrependei-vos. O arrependimento precede a bênção da salvação, da transformação e da glorificação e da unção do Espírito Santo. Amém? O avivamento começa em tempo, nós aqueles já estavam convencidos. Foi quando Jesus me achou aqui na 99. A irmã Luiz, não sei se estava lá. Eu fui para lá já com o coração compungido. E buscar cada semana para esse Deus orando, lendo a Bíblia o tempo todo, o Novo Testamento. Lendo. O Espírito Santo nos dá sede de fundo da palavra. Essa é uma das evidências que você está cheio do Espírito Santo, você está vendo a vida, você tem sede pela palavra de Deus. Então, o desdobramento para fomentar 3.000 almas convertidas no primeiro discurso. Os irmãos ficaram cheios do poder de Deus, tiveram comunhão. O evangelismo foi massivo ali. Rapidamente o evangelho se expandiu por toda a Galiléia, Judéia e até outros lugares abrangíveis. O avivamento dentro do coração e se espalha e transforma toda a sociedade. Aquele povo que estava seguindo Jesus, a maioria deles eram escravos, pessoas pobres, simples. Começou a fazer aquela sociedade, a igreja, nascida de pessoas humildes. Os pastores eram humildes. O avivamento de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo, local de Jerusalém, vamos falar agora alguns avivamentos para terminar. Avivamento da história da igreja. Primeiro, o avivamento de Pentecostes, que é esse que eu citei, de Atos 2, no ano 33, local de Jerusalém, os líderes, os apóstolos. O resultado, o nascimento da igreja, conversão em massa e o evangelho sendo propagado de casa em casa, boca em boca. Todo dia eles acrescentavam pessoas para conhecer Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Quando você está cheio da graça de Deus, é como diz lá no Deuteronômio, você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai atrás de Deus. Aleluia! Viva a sua experiência com Deus, seja fiel ao Senhor, porque você não vai correr atrás desse problema de algumas igrejas na atualidade correr atrás da bênção, já que está a bênção. Eu vou lá. Quem é o pregador? É fulano, ele é bem, vai lá. Não conhece o cidadão, prega bem, glória a Deus. Então lá para glória a Deus, show de bola. Mas você não pensa nada dele, não sabe a identidade dele com Deus. A igreja está tocando bem, está tocando mal, são a sua vida. Corra, não corra atrás da bênção. Seja fiel ao Senhor, nas pernas do Senhor. Então, houve uma transformação na sua
transformação cultural e a transformação moral no mundo antigo. As pessoas viviam separadas, desagregadas já. Mas o Evangelho tem algo que é realmente, inclusive chama-se Evangelho, chama-se Palavra de Deus. Que na Palavra de Deus não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem azul, não tem asiático, não tem africano, não tem português, não tem alemão. São vidas preciosas para Deus. Não tem rico, não tem pobre, tem almas para Jesus. O segundo argumento, lá no País de Gales, 1904 a 1905, lá no Reino Unido, o livro foi morto. E o que marcou foi a confissão dos pecados, o arrependimento da confissão do pecado. Presta atenção aqui nos detalhes dos avivamentos. Primeiro, houve a evangelização em massa e a transformação da sociedade através dos apóstolos. E aqui no segundo avivamento, no País de Gales, houve confissão do pecado, oração fervorosa e quebrantamento. Resultados, olha o resultado de avivamento, amém, irmãos? Bares fechados, reconciliações, aumento da frequência dos cultos e o perdão foi o impacto mundial e a inspiração para novos avivamentos posteriores. Olhando para o movimento praticado, as pessoas começaram a perceber: é possível isso no nosso país, é possível no nosso bairro, é possível isso na igreja, basta nós orarmos, nos dedicarmos, buscar para Deus e no Senhor derramar o seu poder sobre nossas vidas. E o terceiro, mais conhecido de todos, é o da Rua Azul de 1906. E aqui houve verdadeiramente quebra de paradigma, porque Deus usou um negro, filho de escravo, para trazer uma palavra que possui maior expectativa espiritual de todos os tempos. O nome desse homem é William Seymour, lá na Rua Azul, ano 312, lá em Los Angeles. Marco, batismo do Espírito Santo, dons espirituais e unidade, e a unidade racial. Ele era negro, esse foi boa parte da sociedade, mas Deus usou negro com graça. Por isso que se tem algo inclusive, é a palavra de Deus, a nossa de Deus, esse pedaço. E teve aqui no Brasil, 1910, em Belém do Pará, que teve como líderes muito inérito de lá no Pará, que nos Estados Unidos também. O resultado foi o surgimento das Assembleias de Deus, o maior ministério pentecostal do mundo. Nasceu dentro desse avivamento. E para não ficar por longe, eu quero perguntar para você: e você como está? Essas pessoas foram importantes até hoje. Agora a pergunta é você, como você está espiritualmente? Você está buscando o Senhor? Você veja que o ponto comum aqui de todos os avivamentos é a oração, a unidade e a pregação do Evangelho. Você tem feito isso, você tem orado, você tem buscado a presença de Deus, você tem vivido a unidade. Eu quero, antes de terminar, não posso deixar de falar isso, falando de unidade, eu louvo a Deus por esse ministério, porque sábado passado agora, lá na minha casa de Gerisate, Daniel esteve lá, tivemos uma unidade com o pastor Flávio, eu, o pastor Mário Flávio, o Diácono Mário, Ezequiel Vadiana, o Diácono Francisco, o irmão Hélio, dando uma tapa na minha casa. O Diácono Mário, eles chegaram a unidade, deram uma tapa na minha casa por dentro, tocou para as pernas, porque estava a humildade. Eu fiquei assim: meu Deus, Deus é tão bom quando até um engenheiro, o meu pastor presidente, o pastor Mário Flávio, o Diácono Flávio, que é engenheiro, o irmão o Diácono Francisco chegou lá, levou o outro café. Isso é unidade, isso é igreja. Isso é igreja, unidos para ajudar, para abençoar. Isso é unidade. E eu quero mostrar pelo testemunho que a igreja dá para os meus vizinhos. Não tinha nenhum irmão meu de carne, irmão biológico, irmão na fé. Homens em posição ajudando, o mão na massa, ajudando, abençoando, patrocinando, patrocinou e trabalhou. Isso é unidade, isso é para a glória de Deus. Isso é um avivamento mesmo da igreja. Avivamento não é barulho, avivamento não é um resultado da vida no altar. Uma vida de Senhor, eu estou
os reis dos Estados Unidos, a Europa, a Ásia, com seus favores, com as suas vantagens financeiras. E escolham vós hoje se vocês querem servir ao mundo ou a Deus. Algumas pessoas fugiram do Brasil para outros países por conta da dificuldade que aprende no nosso país. E Josué e outros palavras, olha, se vocês querem servir a outros deuses pagãos feitos por mão humana, vocês podem ir, mas eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, olha, com alegria. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Josué falou, eu vou dar aqui o exemplo. Eu, como líder, eu resolvi. Não fui alguém que me forçou, eu tomei uma posição. E você deixou pode participar. Senhor, eu quero ter uma vida avivada pessoalmente. Eu não vou esperar você, não. Eu tomo uma posição hoje. E se você quer uma posição hoje, vem aqui à frente, que nós vamos orar, crendo que Deus vai abençoar e abençoar a sua vida. Há unção para vencer a timidez, há unção para quebrar todo jugo, a graça para que você possa fazer aquilo que você não fazia antes, porque tinha medo, tinha pavor, se achava inseguro. O Espírito Santo, ele usa, assim como ele usou essas pessoas que eu citei aqui, ele pode usar você. E eu quero que essa vida que você quer ser usado por Deus com mais evidência, com mais poder. Vem aqui à frente e vamos orar. E se você vem aqui à frente, que o tempo já passou, se você não quer, fique aí mesmo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é aquele que é galardoador e Ele abençoa aquele que tem fé. Porque se você não tem fé, não adianta vir, porque não para acontecer. Porque a fé, ela é invisível. A fé eu não estou vendo, pastor, não está acontecendo nada, não. O jovem do profeta, ele foi olhar, está vendo alguma nuvem lá? Ele disse, não. Vai lá novamente, está vendo? Não vi nada. Depois foi pela terceira vez, eu estou vendo uma nuvem tomando um tombe. Ele disse, agora corre e fala para o rei Acaz que vai chover. Ele estava vendo uma pequena nuvem, não era muita coisa, mas ele sabia o Deus que ele servia. Era um Deus iluminado, um Deus que traz para a existência aquilo que não existe. E nesta noite, pelo poder que há em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida um mover do Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, começa a fluir agora na vida do meu irmão, começa a derramar, Deus, graça, poder, unção. Meu Deus, visita o teu filho,
filho está aqui porque ele acredita que ele não faz os frutos, meu Deus, para fazer a tua obra. Então, meu Deus, visita o céu nesta casa. Faz aqui, meu Deus, que o homem não pode fazer, mas o Espírito Santo pode. Assim como o Senhor usou Pedro, que é ativo do Senhor, se acovardou diante, meu Deus, das empregadas serviçais, mas diante das autoridades, e complete a mim, deixar de eu fazer a obra de Deus, servir a Deus aos homens, chama a autoridade, ele disse, eu vou fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo estará com ele, e nesta noite vai encher meu filho, em nome de Jesus Cristo, que esse poder, meu Deus, seja transbordante, e por onde quer que ele passe, Senhor, a tua presença seja com ele, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. É assim, ó Deus, que eu oro, é assim que eu profetizo sobre cada vida, Pai, nesta noite, seja contemplada com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, meu Deus, faz aquilo, meu Deus, que a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque é o poder, Senhor, que aperfeiçoa a nossa fraqueza, quando nós dizemos que não podemos, o Espírito Santo diz, eu sou contigo e farei o impossível. Pai Santo e Deus amado, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa os teus servos, aqueles que vêm à frente, Pai, eles vêm na situação de fé, crendo que o Senhor pode fazer. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, que a tua palavra foi ministrada. Eu dou uma humildade, Senhor, como servo do Senhor, como humilde servo do Senhor, pus as mãos sobre cada um dos teus filhos, mas tu agias, Senhor. Cada um aqui, ó Deus, tem um dom, cada aqui tem um talento, cada um aqui tem um chamado, mas sempre o Senhor começa a te revelar a palavra deles. Meu Deus, a um o Senhor vai dar como visão, outro o Senhor vai dar como revelação, outro vai dar o dom, Senhor, da palavra, outro vai dar o dom do serviço espiritual, outro, Deus, vai dar o dom da liberação, o dom da graça sobre a vida, o dom, ó Deus, de falar das tuas grandezas, com simplicidade, com unção. Pai, em nome de Jesus Cristo, não tem mais irmãos, ficar nas suas cadeiras, Pai, continua abençoando. Pai, eu sou velho da fé, Pai, porque não creio antes, creio, aleluia, Senhor. Pai, o Senhor conhece a vida, diga, Pai, toca, Senhor, do alto da cabeça, para os pés, e derrama o teu poder, e quem crê com forma, diga, amém, amém, ó Pai, Meu Deus, essa casa fica tua, Senhor. É uma casa